Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Escolhi Prosperar. Meu nome é Alan Espinosa, eu sou estrategista financeiro e host desse podcast. Bem-vindos a mais um domingo de manhã e hoje vamos falar de um tema que todo dentista quer fazer mais. Dinheiro, todo mundo quer vender mais. E o tema do episódio de hoje é o que é funil de vendas e como aplicar isso no meu consultório. Hoje em dia muito se fala no Instagram, todo lugar que a gente vai olhar, a gente lê um post sobre funil de vendas, captação de paciente, tráfego pago, mas muitas das vezes a gente nem sabe o que é um funil de vendas. E para isso eu trouxe duas pessoas que são especialistas aí na área, pessoas que têm feito um trabalho muito legal no Brasil inteiro. Estão aqui comigo hoje Leonardo Ian e Rodrigo de Castro, especialistas em funis de venda para clínicas odontológicas, fundadores da Odontorize, mais de 600 clínicas atendidas em todos os estados brasileiros. Meninos, muito obrigado por aceitar meu convite, por ter vindo aqui gravar comigo. Estou muito feliz em recebê-los aqui. Obrigado, Alan. Cara, é uma honra, cara, estar gravando com você aqui, né? Poder compartilhar, a gente aprende muito contigo também. E sempre é uma honra poder compartilhar conteúdo para odontologia aí. Boa. Muito obrigado, meu querido. É prazer estar aqui, prazer também conhecer você, né, pessoalmente, entender. Você é um cara que conduz tudo muito bem, é uma conversa bem tranquila sempre com você. E a gente vai fazer isso aqui hoje também para ensinar pro pessoal um pouquinho, né, da nossa experiência. Boa. E é muito legal a gente falar sobre funil de vendas. A gente sabe que vocês trabalham com tráfego pago. E eu quero até começar com vocês explicando hoje o que vocês fazem lá na agência. Legal. Quais os procedimentos, ó, só trabalho com dentista, né? Quais os produtos que vocês oferecem? O que vocês fazem lá para os dentistas? As soluções mesmo. Legal, Alan. Então, cara, a Odontorize, ela surgiu com a necessidade de dentro de casa, né? Meu irmão dentista, o Pedro. Bom você falar disso, irmão do Pedro Neto. Exatamente, Porque a nossa formação, nós não somos dentistas, né? É bom deixar isso claro, né? A gente não é dentista, a gente não era da área, eu sou fonoaudiólogo, ele é engenheiro. Então, fonoaudiólogo? Tem nada a ver, né? Nunca exerci. Nada com nada. Mas no meio da faculdade ali, cara, na pandemia, a gente tá meio perdido ali, e meu irmão precisando ali captar paciente na pandemia, né? Deu uma baixa. E aí a gente tava em casa, eu comecei a fazer tráfego ali pra ele. E foi um boom, cara. Foi assim, instantâneo, né? Mesmo eu sem experiência nenhuma, foi um boom. Foi muito fácil ali. E dali a gente já visualizou, né? Ver empreendedora que tinha um mercado ali pela frente. E foi dali que começou a gente enxergar o mercado da odontologia, enxergar esse espaço, essa avenida que tinha aí para captar paciente. E daí eu conheci o Rodrigo numa mentoria, e eu sempre falo, cara, com toda humildade, que eu não sou o cara inteligente, eu sou o cara desenrolado, né? A minha pós-graduação é o cara desenrolado, sou desenrolado, agoniado. E o Rodrigo, ele é o cara mais inteligente, um cara mais conforme, e a gente juntou aí, e a gente construiu a Odontorize, primeiramente com o produto de tráfego pago, né, que é gerar demanda ali através de anúncio, mas com o tempo a gente foi entendendo que até por mais pessoas anunciando e tudo mais, e a nossa maturidade também no business, na odontologia, que a gente precisava entregar outras soluções. E daí que entra essa expertise em vendas que a gente foi adquirindo, né, que o contato chegava, o lead chegava, mas muitas reclamações dos clientes. Olha, o lead não converte, eu tenho dificuldade, não responde. Escuto isso todos os dias. A gente também escutava mais. Hoje a gente tem escutado menos, justamente por entender, né, há alguns anos atrás, que precisava ter não só gerar demanda, mas também iniciar ali com um processo de vendas, que é o que hoje realmente é um diferencial dentro de um funil de vendas para a clínica. Então, de certa forma, é isso. A gente tem uma agência que gera demanda, mas também acoplado a ela, em paralelo, a gente tem um trabalho ali de implementação desse sistema de vendas que a gente entende que tem que existir esses dois trabalhos em conjunto, senão realmente não funciona. É isso. De ponta a ponta, a gente hoje cuida do negócio dos nossos clientes. Porque, como o Léo falou, a gente gera demanda, a gente ajuda, auxilia na parte da venda, a gente treina, a gente acompanha, a gente olha o WhatsApp, a gente olha como é que tá a performance do dentista também na venda, né? Porque não é só agendar, o dentista ele tem que saber vender, ele tem que ser preparado para isso. Só que, pela nossa experiência, por nós estarmos em clínica basicamente todo santo dia, né? Vivendo e respirando odontologia, a gente foi aprendendo também sobre gestão, um pouco sobre finanças. Obviamente, não de maneira aprofundada como você, como um mentor de gestão sabe, mas a gente foi nos aprofundando cada vez mais para entender de fato o que o cliente está precisando. Então, as nossas soluções de marketing e vendas, elas são baseadas no negócio do cliente como um todo. E entendendo isso, a gente consegue achar as soluções para gerar demanda, para fazer a performance crescer. Então, facilita a nossa vida e facilita a vida do cliente. E é um trabalho muito importante, né? Eu
Assim, eu acho muito triste hoje, nem sei se a gente devia falar sobre isso, mas tem muita gente se achando gestor de tráfego Infelizmente, no Brasil. Não é. E assim, cara, às vezes eu converso com um cliente, com um dentista, que ele fala assim, cara, eu tô cansado, esse negócio de tráfego eu acho que não vira pra mim não. Eu falo, mas como assim não vira? Eu falo, cara, eu já tive 10 agências. Acontece muito lá. Mas aí eu também entendo eles, porque eu também já tive, eu acho que umas 10 agências. e às vezes o problema tá na gente também. Né? Muitas vezes, eu já até trabalhei com pessoas boas e o problema tava em mim. Porque as pessoas têm que entender que a gente tem que fazer a nossa parte também. Claro. Nós não estamos comprando um milagre pronto. Porque muitas pessoas vão lá, contratou vocês e falam assim, agora o meu problema de vendas acabou, não preciso fazer mais nada, vou embora para minha casa. Não é assim. Justo. Então, existe uma parceria ali, né? Justo, cara. A gente sempre fala pro cliente assim, que o nosso 100% é 50% de tudo ali que acontece, né? Mas só pra você entender, se o cliente tiver com a precificação errada, o nosso trabalho ele vai funcionar muito mal. Porque o cara vai estar vendendo muito, mas se a precificação tá errada, ele não vai ganhar dinheiro. Eu falo sobre isso. Se o teu custo estiver errado e você contratar uma excelente equipe de vendas, quanto mais você vender, mais rápido você quebra. Exato. Ó, que excelente resultado. Justamente. E quando ele vê que o negócio ali tá negativo, qual que é a primeira coisa que ele corta ou onde ele coloca um peso ali de que o trabalho tá errado aonde? No marketing, que é o setor mais fácil dele resolver ali, né? E é muito comum, cara, realmente, os dentistas chegarem pra gente. A gente pegou um cliente recente agora, que a gente foi a 17ª agência dele. E quando esse cliente chega pra gente, a gente tem 17ª. A gente tem 2 cenários. Esse cara, ou ele tem um problema sério ali de entender como funciona o processo, ou ele teve muito azar de pegar 16 agências ruins. Infelizmente, esses 2 cenários podem realmente ser verdadeiros, né? Mas o ponto, cara, a dificuldade nós como gestores de tráfego, né? Hoje a gente foca mais na parte do business mesmo. A gente tem uma equipe de gestores de tráfego, uma equipe e tudo mais. Só que o gestor de tráfego, principalmente aquele cara que está começando, ele só sabe de tráfego. Ele só sabe do marketing. E sabe um pouco ali da venda. Mas ele não entende, ele não consegue, na verdade, dizer um não para um dentista. Exemplo, Alan, eu não consigo te atender porque o seu modelo de negócio não vai funcionar com o meu trabalho. É porque ele está desesperado pelo dinheiro. Está desesperado pelo dinheiro. Então, isso que acontece. Eles ficam ali muito fechados na bolha deles, né, de gerar tráfego. Acho que o problema de todo empresário no Brasil, que inclusive dentista, é gerar demanda. E ele não se preocupa em entender. Eu preciso entender o seu modelo de negócio, entender quanto você fatura, para poder entender se o meu trabalho vai resolver o seu problema. Se eu vou te conseguir levar do ponto A para o ponto B. Se eu ver que não tem essa possibilidade, que o seu modelo de trabalho vai empacar com que eu consiga te levar para o ponto B, é melhor nem fechar com você. E é por isso que hoje, na Odontorize, para um dentista chegar pra gente, conhecer nosso trabalho, receber uma proposta, a gente faz literalmente uma entrevista. A gente tem que ter no mínimo 1 hora de conversa. Essa conversa ela é gravada, transcrita. Tem um padrão de perguntas que nós fazemos para entender o negócio da pessoa como um todo. Seja ela uma pessoa mais iniciante. Exatamente. A gente gera um relatório, a IA, ela define pra gente qual que é o padrão daquele cliente, qual que é a estrutura, quais são os pontos de pendência, os pontos de atenção. Então eu consigo, antes dele entrar, já saber o que ele precisa. Porque tem muita gente que chega, o cara às vezes tem até dinheiro para poder investir com tranquilidade, com paciência, só que o cara não entende nada de venda, o cara tá fazendo tudo sozinho, o cara não se posiciona bem. Então ele não tem os pré-requisitos mínimos para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Mas aí o que eu faço? Não abandono ele. Eu pego ele, jogo para perto, instruo o que tem que ser feito, dou um passo a passo. Quando ele tá preparado, às vezes 30 dias ajuda já tá ele a se preparar, né? Ele se prepara e depois ele entra com a gente. Perfeito. Por quê? Você citou aí, né? Entra, troca muito de agência, aquela coisa toda. Mas a agência ou a empresa que trabalha com performance como nós, cara, é nosso dever instruir qual que é o caminho certo. Pô, se você não tá preparado, mas deixa eu te preparar, faz isso e aquilo, que você vai começar muito melhor. A gente alinha melhor a expectativa. A gente prepara você para que você possa ter e aproveitar o máximo do resultado. E como eu tenho que escolher um gestor de tráfego? Como eu sei se ele é bom ou não? Eu sei se ele tá me dando resultado? Cara, 2 perguntas. Primeiro, contratar só gestor de tráfego hoje em dia não existe mais. Eu tô pegando esse termo que você tá usando, porque hoje não tem mais espaço só para um gestor de tráfego dar resultado. Ele vai te gerar um volume aqui e ali. Só que, beleza, o volume tá chegando. Tá convertendo? Como é que tá a qualidade? Como é que tá sendo feita essa análise? Quem tá respondendo? Quem tá respondendo? Ele entende do seu negócio para ter uma visão macro e realmente te ajudar? Então, hoje, você tem que buscar equipe. Equipe que entende do seu negócio. Sim. Os nossos gestores de tráfego, eles são treinados toda semana. Parte estratégica odontológica geral e parte de negócios odontológicos. O Léo a cada 15 dias, né, que tá
leva para ele situações, histórias, casos de clínicas odontológicas, sobre forma gestão. Consultoria, né? Na verdade, a nossa equipe ela é formada como consultor, para Sim. poder resolver, porque assim, ó, só para você entender, tem cliente que não tem resultado, e quando você vai ver, o cara anuncia um tratamento, lente, por exemplo, mas ele é ortodontista. E quando o paciente chega lá, se minimamente esse cara não tiver condição ali, ele não faz. Ele vai fazer um tratamento de orto, o cara fica 2 anos com ele, mas no meio do caminho o cara vai embora e faz lente com o outro. Ele teve situação de chegar realmente o paciente na clínica dele para fazer lente e ele falar que não fazia, o cara foi e fez em outra clínica. Então, ou seja, eu tô com... Que tristeza, né? O cara eu tô roeu o osso 2 isso. anos e na hora de... Eu tô anunciando ali, vende-se melancia, quando o cara chega eu falo, não, mas aqui eu só vendo banana. Então, mas eu quero melancia. Tá, mas banana é mais legal. Não, mas eu vim aqui pelo melancia. Justo. Assim, quando a gente olha no contexto ético, beleza, legal. Mas, assim, uma coisa é você enfiar um tratamento no paciente que seria inviável, né, se fazer. Mas não é o caso dele. Então, às vezes o nosso trabalho ele é atrapalhado, a gente não consegue levar uma performance, muito por a gente não conseguir identificar os problemas da clínica. Porque o dentista ele não tem a obrigação de saber isso, ele contrata a gente para isso. E se eu sou só um gestor de tráfego, eu entendo só de tráfego, eu não tenho conhecimento para poder mapear, identificar e diagnosticar em qual etapa que esse cara não está conseguindo ter um bom resultado. Então, quando você é dentista e você contrata só um gestor de tráfego, você está assumindo o risco de ter alguém que vai olhar só para o seu marketing. Então, vai falar assim, cara, mas eu te trouxe 1000 leads aí, acabou, o problema é seu. É isso. E também ele fez o trabalho dele. Isso. E tem outro ponto muito importante. Foi alinhado isso, tá tudo bem. Exatamente. E tem um ponto muito importante que é o gestor de tráfego que atende todo tipo de negócio. Se eu atendo uma casa de material de construção, imobiliária, cara, eu fico muito ali pulverizado. Então, não tem... Cada modelo de negócio, ele tem suas questões que é muito individual. Então, quando eu atendo só odontologia, o meu modelo de negócio é voltado para odontologia, eu conheço cada etapa. Eu conheço cada etapa dentro de uma clínica, como que ela vai funcionar. Obviamente, não como especialista, mas minimamente para o meu trabalho funcionar. Não, acredito totalmente no nicho. Quando você vai no cardiologista... Você tem problema no coração, você vai no cardiologista. O Léo dá exatamente esse exemplo. Fala de cardiologista, cara. É porque onde mata o cara, né? Muito bom. Que a gente já toca o terror. Tá? Te dar um exemplo legal. Como que é interessante que você contrate uma equipe que seja especialista. Vamos falar de lente em resina, né, que é o que a gente disparadamente mais vende. A gente domina isso daí 110% no mercado. Só que dentro do mercado de lente, eu tenho vários modelos de negócio. Eu tenho pessoas que vendem lente em volume. Que aí, se você acha certo ou não, mas tem gente que vende... É um modelo de negócio. Cada paciente, cara, R$2.000 e tá tudo certo. Bota lá a lente no cara. Fecha 90 casos no mês, a gente já pegou cliente sim. Tá pondo dinheiro no bolso, fazendo um trabalho bem feito e vida que segue. É clínica de volume, é uma lente popular, pode dizer assim? Aí eu tenho a lente que o cara vai lá e consegue já cobrar 500, 600 elementos. Aí o cara consegue cobrar 1.200 elementos, o cara 2.000 e vai subindo. Resina. Isso são modelos de negócio diferentes. A forma como você fazer o planejamento de marketing, a forma como eu vou estruturar o posicionamento dele de conversa no WhatsApp, a trilha de conversão no WhatsApp, tudo isso muda completamente. E aí quem é genérico ou quem não se aprofunda faz só um copia e cola. Pega um antes e depois, roda ali o anúncio e espera Deus agir. Nossa, eu já vi muito isso. O gestor de tráfego que atende uma pessoa com facete de resina e até tem um resultado e quer replicar aquele mesmo modelo para todo mundo. Se fosse Mas assim, é muito individual, não é uma receita de bolo. Não funciona. É muito, cara, porque isso tem a variável da região. Você vender lente aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, Goiânia, totalmente diferente, tá? É outro mundo. Tem clínica de lente que ela é de diferenciação e tem clínica que é clínica de volume. É diferente. E tem também o posicionamento do dentista. A gente tem perfis que é de clínica odontológica, que é mais difícil trabalhar, mesmo que seja um instituto de alto padrão, é mais difícil do que quando a imagem de um dentista ali, entendeu? Como o Dr. Ricardo, o Dr. Pedro. É muito fácil trabalhar com eles, porque já tem um posicionamento. É a imagem ali. pessoal, né? Exatamente. Então o ponto, cara, tá muito nisso aí, de você entender essas variáveis e saber que não tem como você fazer copia e cola. A gente chegou a ter 120 clientes no Brasil todo. Irmão, é uma loucura. O meu WhatsApp não parava, cliente o tempo todo de um problema diferente. Mas foi isso que fez a gente aprender. Então hoje a gente tem a metade, que é a nossa carteira de cliente hoje, 60 clientes, mas a gente contempla o conhecimento de como realmente fazer aquele cara ter resultado. E consegue escolher a dedo, selecionar e qualificar para que a gente tenha projetos grandes, de fato. É isso. A gente tem cliente, e aí é até bom para exemplificar essa questão de realmente ser um trabalho individualizado. Cara, tem cliente que começou com a gente com uma pegada mais popular, porque ele estava literalmente iniciando. Faturamento ali de 15 mil, 16 mil, aí subindo para 20, paciente modelo, aquela coisa. Hoje, esse mesmo cara,
Ele fatura 350 na média dele, né? A nossa meta é bater 5 milhões esse ano. E é um cara que mudou o padrão da clínica dele. Ele tá na melhor região de Brasília, ele é um cara que tem uma mega estrutura de clínica, tem clínica própria. E ele vai fazer 2 anos com a gente só, em junho. E 2 anos de formado, Alan. 2 anos de formado. É um case espetacular, cara. Não, maravilhoso. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente Faz o quê? faz a nossa parte. É resina, agora tá indo para protocolo e cerâmica. Show. Ou seja, olha a evolução. Ele começou de um Só jeito, com um planejamento, com um tipo de público, C, né? Era média, e agora tá indo pra A. Até porque é mutável. A gente vai se adaptando. Então, se você faz a mesma coisa sempre, como é que você vai evoluir? O cara vai evoluir a clínica. Acho que nada na odontologia dá pra. A única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Toda hora. Perfeito. A única coisa que a gente vai garantir é que existe mudança. Eu falo porque na própria gestão financeira que a gente faz também, não tem como, cara. Você pode pegar 3 consultórios de lentes, ou de faceta, ou da mesma área, no mesmo quarteirão, na mesma rua, na mesma cidade. Cara. Cada gestão é totalmente diferente. Uhum. Aí o dentista vai lá e vê o coleguinha, ele tá cobrando R$300 o elemento, eu vou cobrar igual. Aí onde começa a dar tudo errado. Problema, porque o cara. custo do cara é totalmente diferente do teu. Às vezes ele tem um Prolabore de 5 mil, você tem um de 10. O aluguel, né? Mais caro, mais barato. Às vezes ele tem um funcionário, você tem 2. Às vezes ele negocia a resina muito mais barato que você. Aí você começa a ver ele comprando carro, viajando, e você fala assim, cara, eu não tenho sorte na vida. Uhum. Cara, Olha lá. exatamente isso que acontece. É sorte mesmo. Então, assim, eu quero que vocês falem assim, ó, exatamente o que é funil de vendas, pra galera leiga que nem faz ideia do que é isso. Legal, cara. Assim, vou explicar de uma forma mais bem objetiva e o Rodrigo vai explicar de uma forma mais técnica, mas que o dentista vai entender. Funil basicamente é um caminho, uma trajetória, uma jornada em que o paciente ele é uma pessoa que ainda não te conhece, você tem que impactar essa pessoa. E é bom a gente quebrar aqui alguns padrões que funil de vendas não significa que eu preciso achar esse cara na internet. Um funil de venda pode ser de indicação. Pode ser um funil de vendas de um consultor de rua. Pegando de clínica de ortodontia popular, tem muito isso. Consultores de rua. Pode ser um anúncio num outdoor. Isso é um funil de venda. Então, o funil de venda é uma jornada que você impacta o paciente, depois esse paciente você vai criar um relacionamento com ele e depois você vai vender para esse cara. É os processos. É um processo, é uma jornada que a gente chama ali, né, de topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Então, você impacta o cara, independente de qual que está sendo esse canal de aquisição, você vai tratar esse cara, vai ter um relacionamento com ele. Pode ser, por exemplo, eu perguntar para você, Alan, eu vi que tal dentista te segue, eu vi um anúncio dele aqui, você conhece ele? É de confiança, o cara é bom de trabalho, ou então ir no Google Meu Negócio dele e ver as avaliações. Isso é o meio. Etapa de descoberta. De descoberta. E o fundo de funil, que é quando você faz uma oferta, né? Que é uma avaliação para poder fechar esse tratamento. Então, a forma mais clara e fácil de explicar o que é um funil de venda seria basicamente a jornada do cliente ou do paciente chegar até você. Justamente, o passo a passo ali. justamente. A maneira como ele chega. Exatamente. Isso. Aí, a partir disso, a gente começa, né, a criar várias ramificações ali de conversa. Exemplo, no fundo de funil. Tá, então deixa eu interromper. Que talvez tenha gente que não faz ideia. Não, a maioria não faz, Mas você já dividiu entre topo, meio e fundo. Isso, Agora eu quero saber a diferença desses três. O topo, cara, é descoberta. É o primeiro impacto. Por exemplo, um anúncio. Um anúncio rodou a primeira vez, ele apareceu para você, o dentista, pela primeira vez, você descobriu. Opa, já sei quem é esse dentista. Show. E aí, você vai lá e clica no botão e segue ele ou entra em contato no WhatsApp. A gente vai pro meio. Então, topo de funil é aquela... Tô lá olhando no Instagram, apareceu um patrocinado. De algo que eu nunca vi. Sei, eu sou um topo de funil daquele patrocinado. Exatamente. Perfeito. Pode ser também uma indicação. Isso. Né? Você me indica... A primeira vez que eu ouvi falar é o primeiro impacto, exatamente. Eu vou chegar pra você, Alan, eu quero fazer lente e tô em Feira de Santana. Você vai me indicar ela. Topo de funil. Isso é um topo de funil. Aí vamos pro meio. Aí tu vai pro meio, tu vai mandar mensagem, tu vai tentar interagir. Uma primeira interação, que aí você vai começar a aquecer mais o relacionamento. E aí a etapa de interesse, onde o trabalho da CRC, ou secretária, ou seja lá quem estiver atendendo, ele tem um trabalho de gerar relacionamento com você. Não é simplesmente só agendar. E aí que é um erro gigante que a maioria das clínicas comete. A gente tem que fazer com que a pessoa demonstre com clareza o interesse sobre o que ela quer. A gente precisa entrar na dor dela, no desejo dela, trazer isso o máximo para perto da gente. E aí é o meio do funil. E aí, quando eu vou para a última etapa...
O meio do funil, então, eu já entrei em contato e já tô descobrindo a dor da pessoa. Isso aí, é interesse, é relacionamento. Esse é o meio do funil. A gente vai nutrir isso. Mas só para complementar, pegar um gancho, não necessariamente você já tá no WhatsApp ali tentando um agendamento. Mas eu já posso estar no Instagram da pessoa, Exato. namorando a ideia ali, Isso aí. seguindo, Exato. curtindo. Isso aí, interagindo Consumindo com o histórico, dia a dia da conteúdo. clínica. Isso é meio de funil. Isso é meio de funil. Isso é meio de Você tá É gerando bom pra relacionamento gente com isso. desenhar isso pra galera, Sim. pra eles entenderem mesmo na prática, Porque né? realmente é difícil, é complexo. É porque existem vários formatos de meio, vários formatos de topo, Isso. então quanto mais... Mas aí, a partir de que ação que eu fiz que eu entrei no fundo de funil? E aí é quando a gente vai já para o fundo, já é para conversão. Seja uma conversão em agendamento, seja uma conversão de venda direto. É quando a gente vai para o ponto de decisão para tomar uma ação. Se compra Quero ou não. agendar. É isso aí. Eu Quero quero agendar, agendar. quero comprar. Ela Entendi. pode ir para o fim, quero agendar. Ela pode ir para o fim do funil, Então- para ir no consultório fazer a avaliação, ou ela pode até voltar para o meio. Que é aí que a gente entra em cadência, follow-up, isso aí também entra em meio de funil. Então eu tô no meio do funil lá, mandei a mensagem no Instagram da doutora pra agendar. Entrei no fundo do funil. E aí, não, você entra ainda no meio, porque o meio ele precisa qualificar, Entendi. Qualificar esse... gerar interesse e gerar relacionamento. E aí você caminha para o fundo do É, funil porque para vai que eu tomar a pergunto decisão. lá, igual a maioria faz. Quero saber o preço. preço. É isso aí, é isso aí. Exatamente. Aí eu ainda sou meio de funil. Porque todo mundo se Exatamente, desespera com isso, né? É. E aí tu vai pro fundo. O fundo do funil, cara, vai ficar algo mais fácil o pessoal entender. Imagine que é um termômetro. O topo tá frio, o meio tá morno e o fundo tá quente. Tá quente. Ou seja, tá quente pra poder já vender, fazer a venda, fazer a conversão. Fica mais fácil de entender. Ou seja, frio, não te conheço, acabei de descobrir. Morno. Pô, tá aquecendo aqui o negócio, tô te conhecendo, tô gerando relacionamento. E o fundo, pô, já conheço, já sei o que eu quero ou o que eu não quero e tô pronto pra tomar uma ação. Não, muito legal a gente desenhar isso, porque eu tenho certeza que tem dentista assistindo a gente que o gestor dele de tráfego em algum momento falou assim, não, faz esse material aqui que é pra topo de funil. A pessoa fica pensando, que porra de funil é essa? Não Faz dá, esse cara, não dá. material aqui que é pra meio de funil. Então, acho que é interessante entender, Sim. cara. E é Talvez ninguém complexo. nunca explicou de maneira simples. Eu gosto dessa metodologia, tá? Eu acredito muito na linguagem simples, no básico Sei. bem feito. Ah, tá ensinando como se fosse criança. É isso. Porque muitas vezes, cara, o que é simples pra um não é pro outro. Isso aí, cara. Eu sei disso por conta da gestão. Eu não vou chegar pro meu cliente e ficar falando de DRE, de fluxo de caixa, de payback, de... Não, cara. Fala pro dentista que se tá sobrando dinheiro no bolso dele ou não. É isso aí. Porque é o que ele né? quer, A métrica que ele cara. quer, né? Não fica tentando mostrar que você é inteligente, só falando palavra difícil, que isso não vai rolar, não. É por isso que eu elogiei isso, o pessoal que tava gravando com você aqui, né? Que são advogados e a linguagem do jurídico é muito complexa, né, cara? Muito, e eles Então, traduzem isso de muito, maneira assim. excelente. E aí, o cara, quando ele é, voltando na parte do topo, o cara, quando ele é topo de funil e ele vira meio, nunca mais ele volta pra topo. Pra aquele dentista, Entendi. ele não volta. Cria consciência. Mas quando ele é fundo, ele pode voltar pro meio ainda. O cara Porque ele fica namorando ali. ele pode ir lá, por exemplo, Alan, faz uma avaliação, faz ali, olha o orçamento, mas ele vai pra casa e não fala mais nada. Ele tem que voltar tem ali esses caras mesmo. pra uma cadência, né, um relacionamento, então ele volta pro meio de funil, mas pra topo jamais. Boa. Muito bom. E aí, o que a gente faz pra atrair esses pacientes, vai? Cara, tem muita estratégia, Vamos dar dica né? pra essa galera, assim, eu quero vender mais. Como usar isso a meu favor? Primeiro de tudo, o mais fácil é posicionamento. Aí tu pode até falar melhor do que eu. Posicionamento e tráfego pago, que é a maneira mais simples de você ter o poder de atração. Hoje em dia, a gente Tá mais trabalha, caro, né, hein, com esse a ano? ideia. O quê? Tá mais caro esse ano, hein? Tá. O lead. Não, tá muito mais caro. E por isso que a gente até gravou um vídeo falando sobre produção de conteúdo, sobre gerar relacionamento já no seu Instagram. O que todo dentista faz? Vou soltar foto de antes e depois e acabou. É o mais fácil, né? Faz uma colagem ali e posta. 8 a cada 10. Cara, O que os outros dois não postam nada. o que funciona é isso aí. Tem muita gente que não posta. Tem gente que tem caso guardado, arquivado e não usa isso. Fala assim, eu não tenho que é tempo porque pior eu só ainda. trabalho, como se isso daí não fosse trabalhar. Exatamente. Só que, cara, uma clínica ela precisa gerar engajamento genuíno com base no que o seu tipo de paciente quer. Por exemplo, se eu pego uma clínica de implante, uma clínica mesmo, não o doutor fulano que é referência em lentes. Eu vou pegar uma clínica, uma instituição. Cara, uma clínica de implante, qual que é o público-alvo? O seu João, a Dona Maria, acima de 60 anos, acima de 55 anos, dependendo da região até mais baixo. Esse tipo de público, por exemplo, é um público que é muito carente de atenção. Gosto de conversar. Gosto. Mais do que o tratamento, ele quer atenção. Isso daí é fato. Às vezes ele não tem nem na família dele. né? Cara, e ele acessa o Facebook, acessa o Instagram ali de vez em quando.
E ele não quer tomar uma decisão de fechar um tratamento com você, por mais que ele precise, muitas das vezes porque tu não passa confiança, tu só mostra caso, tu só mostra coisas técnicas, dentista que só mostra boca sangrando, aquela coisa toda. Cara, se tu fizer o simples, pegar o seu João, Dona Maria, tirar uma foto abraçado. Pronto. Mostrar a reação dele quando vê o sorriso emocionado. Falando, ele deixando o seu João contar a história que conseguiu comer um torresmo, por exemplo. São coisas que engajam. E quando a gente tem um engajamento genuíno, de vida real, acho que é uma palavra-chave interessante, o teu algoritmo vai entregar para pessoas que buscam isso também. E identificação, né? Identificação. Isso aí. Então, você vai alimentar, e isso barateia muito o custo de investimento de tráfego pago, por exemplo. Mas barateia demais mesmo. Então, isso é uma forma de você captar com o seu posicionamento alinhado com quem você quer dentro da sua clínica. E nós não estamos falando de nada muito difícil. Não, Cara, nada, nós estamos falando assim, ó. Nem caro nela. Imagina, você atendeu a Dona Maria, que já é difícil, mas você conseguiu levar ela lá. Ah, a Dona Tereza viu isso no Facebook, cara. Ela falou assim, nossa, eu achava que isso não era pra mim. Mas olha lá, Dona Maria. Isso aí, cara. É isso. E, cara, eu vou até falar depois um funil de indicação que a gente usa muito lá. Que é de graça. Não, mas eu vou já explicar. vamos falar agora, Vou explicar depois, calma. E aí, cara, existe o posicionamento, que é um dos pilares da captação, Sim. e o tráfego pago. Que é assim, você tem que pagar, investir em anúncio para forçar a aparecer para o seu público-alvo. E aí a gente consegue ter um traqueamento, a gente consegue ter muita precisão em quem a gente está atingindo. Seja idade, seja gênero, seja região, seja bairros específicos, eu consigo ter essa precisão. Então, eu aumento as possibilidades com que você apareça para as pessoas certas e, consequentemente, Sim. mais pessoas te procurando. Muito bom. Como se, antigamente, o pessoal usava muito panfletagem, né? Porta de clínica e tudo mais. Era o que mais funcionava. Era um tipo de funil, né? Que eles usavam. Hoje em dia, ou melhor, imagina que antigamente, nessa panfletagem, eu conseguisse fazer com que só idosos passassem na frente da clínica. Seria maravilhoso, né? Mas Imagina, não dá pra garantir, né? uma clínica só de implantes. Não tem como fazer isso. Mas seria maravilhoso se eu conseguisse. O tráfego pago a gente consegue. Vai fazer com que os seus anúncios apareçam somente para aquele público específico. E aumenta suas chances de conversão. Então, captação, assim, o mais básico são essas duas. Posicionamento e tráfego pago. É onde a gente consegue realmente forçar e dar É tração. muito segmentado, né? Você consegue fazer segmentação, assim, por várias áreas, entendeu? Mas vamos lá, vamos dar exemplos assim práticos para vocês poderem ajudar clientes reais assim. Vamos supor que um cliente de uma cidade pequena do interior, de Uhum. 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, vai, de 50 a 100 mil habitantes. Ele fatura ali 30 mil reais por mês. E faz um bom trabalho, né? Não vamos partir do princípio de gente ruim, não, porque aí Ótimo. vai Não, ficar é mais mandatório difícil. o cara né? ser bom, né? Aí o cara tem que fazer curso. Primeiro, depois ele Exatamente. pensa em vender mais. Tá fazendo um trabalho legal, mas mora numa cidade, às vezes, pequena, perto de um grande centro, que aí atrapalha ele, porque às vezes muita gente vai fazer no grande centro e não faz ali. Vocês devem ter cliente assim. Sim, muita coisa. O que faz pra conseguir vender? A pessoa é boa, faz um bom trabalho, fatura ali 30 mil. O que eu faço pra aumentar o faturamento? Quando a gente pega, assim, a nível Brasil, Alan, quando a gente fala em região, cara, é muito forte. É muito variável também, de região pra região. Justo. Né? A gente tem ali, por exemplo, eu sou do interior da Bahia, mas hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? Então, quando você pega até as cidades do interior do Rio de Janeiro, tem uma cultura muito diferente das cidades do interior da Bahia. Por exemplo, lá na minha cidade, em Guanambi, cara, a rádio ainda funciona bastante. Boa. Né? Que é um marketing offline. Então, rádio funciona interior, bastante. acho que funciona ainda. Funciona muito. Ainda mais na minha cidade em si, eu vejo isso muito evidente. Tem muito outdoor. Então, quem aparece mais lá na rádio e no outdoor é o cara mais famoso da cidade. Então, lá funciona dessa forma. Mas quando a gente pensa assim num formato geral, mesmo funcionando o marketing offline, o tráfego ele é indispensável. O tráfego online ele é indispensável. Então, numa cidade pequena de 100 mil habitantes, o exemplo que você deu é o exemplo da minha cidade, tem 100 mil habitantes. É uma cidade que você anunciar lá também é muito barato. Então, você não precisa investir muito dinheiro em tráfego. Você vai diversificar canal. Vou gastar um pouquinho de dinheiro com tráfego, um pouquinho na rádio e um pouquinho ali com o outdoor. Exatamente. Você faz multicanal. Mas com tráfego, cara, é indispensável. Você não pode deixar de aparecer. Porque hoje, às vezes, o cara, quem tá dirigindo, pode ser que olhe ali o outdoor ou escuta a rádio. Mas geralmente o passageiro ou quem tá atrás tá no celular. Então, a atenção das pessoas hoje tá no celular. E o cara pesquisa também, né? No Google, tanto no Instagram. Então, por mais que você esteja numa cidade pequena, com pouco dinheiro, você consegue fazer muita coisa. Com 3 mil reais por mês numa cidade de 100 mil habitantes, Alan, você impacta todo mundo da cidade. Rei ali. Você vira rei, você fica famoso. Já teve casos de cliente falar pra gente assim, o Léo, o Rodrigo,
cara, tô no mercado, o pessoal tá mostrando meu anúncio, tá falando ali que me viu, ou tem gente falando que me conhece, restaurante e tal. Cara, então, você vê, tem muita gente trabalhando errado por aí. Porque você tá falando de R$3.000, nem é um valor tão alto não, assim. para uma cidade de 100 mil habitantes, 100 mil. né? Porque o tráfego ele é precificado com CPM, né? De uma forma fácil, é como se fosse um milheiro ali. Você paga um valor para aparecer para cada 1.000 pessoas. Para cada 1.000 pessoas. Isso vai depender de algumas variáveis, como por exemplo a concorrência. Se tem eu e você anunciando para o mesmo público aqui, o leilão vai ser mais caro. Então quem paga mais, aparece mais. Mas na cidade de 100 mil habitantes, cara, não tem muita gente anunciando. Não é caro. É mais barato anunciar lá do que aqui em São Paulo, por exemplo. Então, se eu acabo botando muito dinheiro, R$10.000, R$15.000, eu vou estar aparecendo 7 vezes para você no mesmo dia. Então, eu vou estar começando a ser já inconveniente, chato. Eu começo a ser esquecido. Então, não precisa. Por isso que é interessante você diversificar canal. Você investir, entender a sua região, o comportamento do seu público naquele local e começar a diversificar. Vou pôr um pouquinho no rádio, um pouquinho no Google, para as pessoas pesquisarem e me achar. Vou pôr um pouquinho aqui no outdoor. Vou colocar um panfleto, vou patrocinar um evento. Então, esse que é o ponto mais difícil, assim, você entender onde você colocar um pouquinho de dinheiro. E nem sempre muito dinheiro num lugar vai fazer com que você tenha mais resultado. E por exemplo, tô mudando de cidade. Tô migrando porque morava numa cidade muito ruim, que não tinha... Porque acontece também. Não sei se você já teve cliente assim. Você bate e entende que, teu trabalho é muito bom, não dá, vamos ter que caçar um novo rumo. Eu tô vendo isso com uma cliente. Aí vai para uma cidade muito maior, 500 mil habitantes, com renda interessante a cidade. Mas e aí, cara? Você não conhece ninguém. Você tá chegando do zero. Você é bom, mas você tá chegando do zero. Qual que é o melhor caminho nesse caso? Primeiro é ter paciência. Tem um exemplo da doutora... Acho que a gente pode até contar uma pequena história, que é o exemplo da doutora Júlia. Legal. Cara. Que ela saiu de Vitória da Conquista e foi pra Serrinha. Mas aí Salvador. Foi Salvador, é verdade. Salvador. Saiu de Serrinha e foi pra Salvador, é verdade. Isso aí. Cara, eles começaram com a gente tem 2 anos já. É um bom exemplo, porque é cidade pequena por uma gigante. Saiu de Serrinha e foi pra Salvador. Isso. Vai fazer 2 anos que eles estão com a gente. Tinha um consultório, ela e o namorado. Trabalhando com lente em resina também. Investimento ali em torno de R$1.800, R$2.000 em tráfego pago. E, cara, ela sempre foi muito boa. Ela sempre teve muito resultado. E não é que Serrinha deu errado. Eles até conseguiam bons resultados. Mas não tinha escala, né? Não tinha escala, tinha um teto. Pode falar quanto? Cara, eles fechavam ali 8 pacientes no mês, 6 pacientes no mês. É pouco, tinha né? 40, 50 mil reais, né? Hoje estão quase batendo ali 200. Entendi. Exatamente. Tem potencial para mais, tem cadeira ociosa. Mas aí ainda. tem potencial para crescer. Eles estão construindo uma nova clínica, muito maior. Ou seja, no período ali de menos de 2 anos. Show. Só que no início dá um pouco de medo, cara. Imagina, você é uma cidade pequena, que querendo não, por mais que tenha pouco volume, mas tu tá no comodismo de, pô, aqui eu domino já. E o custo mais barato também, né? Paga aluguel mais barato. Tudo é mais barato. Eu vou pra Salvador, velho. É uma disputa absurda de espaço. Todo mundo faz lente cada esquina, cidade grande. Tem muito volume de dinheiro, mas tem muita concorrência. Cara, o que a gente vai fazer? Então, nesse caso, a gente já começa a premeditar o posicionamento na cidade seguinte. Eu começo a rodar anúncio lá, eu começo a testar como que está sendo a resposta de anúncio, eu começo a mudar os padrões, porque o padrão de roteiro que nós temos que criar para anúncio, a performance dele numa cidade é diferente da outra. E aí eu começo a analisar aquele público, eu vejo o que os concorrentes estão fazendo. Só que eu vejo o concorrente está fazendo e qual que é o volume que ele está atingindo também. Então eu começo a analisar isso tudo, para começar a espelhar e adaptar para o meu cliente fazer essa transição. E ter paciência, porque tu não vai em 1, 2, às vezes nem em 3 meses conseguir bons resultados de cidade grande. Porque é tipo aquele jogo do War. Tu vai ganhando território, tu vai dominando, espaço aqui, espaço ali. Então é um jogo de muita paciência, muito planejamento. Tendo isso daí, a gente consegue dominar. É um projeto. O tráfego mesmo, pago consegue ajudar. Consegue, tranquilamente. Consegue. Na verdade, ele é o principal, ele traciona mais rápido para que essa mudança, essa transição aconteça, entendeu? Por exemplo, se eu mudo de cidade, eu saio do interior, vou para uma capital, cara, como é que eu vou conseguir paciente ali? No boca a boca, é difícil. Muito difícil de se eu tiver network. Então, se eu tenho ali o tráfego pago, eu mudo na minha bio do Instagram, eu coloco meu endereço em Salvador, então ninguém nem sabe que eu vim do interior. Eu vou no meu site, eu mudo meu endereço, coloco Salvador, da capital. Eu vou no meu Google Meu Negócio, eu coloco meu endereço também da capital. Eu faço toda essa minha rede social comunicando que eu tô aqui na capital, então ninguém sabe que eu mudei pra cá ontem. E eu começo também a fazer anúncio, mas não um anúncio pra já vender pra você, mas aí que a gente volta, um anúncio de topo de funil. Eu começo a ganhar território, eu começo ali na região, eu falando. Conscientizar as pessoas que você tá
Perfeito, perfeito. Já começa a aparecer. Não necessariamente eu vou... E a gente consegue ter uma função dentro do Meta, do Instagram, que eu consigo colocar um anúncio para aparecer para alguém que já foi impactado ou interagiu comigo, né? Que são meus seguidores. Então, é basicamente, assim, de uma forma bem resumida, cara, é isso. O tráfego pago, ele consegue fazer com que você tracione mais rápido essa mudança de uma cidade ou para um lugar maior, entendeu? Como funciona no trabalho de vocês, que eu já escutei falar algumas coisas, já li algumas coisas sobre isso, aquele parâmetro de você pegar uma lista lá, por exemplo, eu sou um dentista, eu pego uma lista dos melhores pacientes que eu já tive, do Legal. perfil ideal, com número de telefone, e-mail, de repente subo isso para algum lugar para gerar, sei lá, Legal. como é que é isso? Cara, vamos lá. O Meta Ads, ele foi criado para e-commerce. Ele não foi criado para negócio local. Isso deu um boom na pandemia. E começou aqui no Brasil, assim, foi bem mais forte no Brasil. O tráfego pago para negócio local, e aí entra também a odontologia, né? Que é você vender um produto, um serviço físico ali. O Meta Ads, ele foi se adaptando com o tempo para isso. Tanto que eu não tinha muitas ferramentas para eu poder... Eu não tinha o tráfego para WhatsApp, eu não conseguia fazer antes, Alan, até 2021. Eu tinha que gerar um link do WhatsApp e colocar como se fosse um link de um site. Então o cara clicava no link como se fosse fazendo uma compra em um site. E era zero precisão. E zero precisão, cara. Olha que doideira. Era. Então, assim, o Meta ele não foi criado para negócio local, para vender serviço ou produto físico ali na minha cidade. Não foi. E quando a gente fala sobre lista, você criar uma lista, o que eu posso fazer? Primeiro, para eu criar um público de base de cliente, o próprio Meta ele sugere que você tenha pelo menos 1.000 contatos. Então, se você não tiver pelo menos 1.000 contatos, isso significa que a sua lista ela não vai funcionar. Tá? Se tiver 100, vai acontecer, você vai conseguir fazer, mas ela não vai ser eficiente, tá? Com esse mil clientes que eu subo ali na minha base, eu posso fazer um anúncio e vai aparecer para esses 1.000 clientes. Mas, de repente, eu estou fazendo um trabalho ali para um remarketing, alguma coisa nesse sentido. Mas a sua pergunta é em cima de eu tenho uma lista de 1.000 pessoas e eu quero clientes com comportamentos parecidos, Isso. né? Que é o que a gente chama de lookalike. Cara, Esse nome aí mesmo. é o lookalike, é um nome difícil que eles colocam para perfis parecidos de Pra gente cliente. não lembrar. Exatamente. Isso não funciona para a clínica odontológica. Não funciona? Não funciona. Porque por mais que eu tenha um perfil parecido com o seu na internet, não significa que o meu perfil de compra no físico é igual. Às vezes a gente gosta de coisas diferentes. Então, por mais que eu busque essas listas e crie um público ali, cara, acontece que numa cidade de 200 mil habitantes, todo mundo lá tem comportamentos parecidos. Tem. Então não Vai faz na sentido. mesma igreja, faz a mesma coisa. Não faz sentido. Não quer dizer que eu vou fazer a mesma lente ou a justo. mesma harmonização. Então isso aí é algo que o cara que começou ali no tráfego, ele entende muito de tráfego, ele é muito técnico, ele leva tudo ali no digital e ele acha que isso vai funcionar para negócio local. Mas, por exemplo, no meu, se eu pegasse lá uma lista de 1.000 dentistas... A gente faz isso. O seu funciona. Porque aí o meu talvez seja diferente. No seu caso, para paciente, não. Tem dias. Mas no seu caso, até ao contrário. É o que funciona. Por quê? Hoje eu tenho muita dificuldade de encontrar dentista. Não existe mais, eu não consigo mais encontrar, eu colocar lá a segmentação que eu quero aparecer só para dentista. Não existe mais essa segmentação dentro do Meta. Então eu preciso pegar uma lista só de dentista, aí sim eu crio um lookalike, que é pessoas parecidas, e eu vou impactar dentista. Tanto que é assim que a gente anuncia hoje para conseguir nossos clientes também. Eu preciso, então, nessa lista, nome, telefone e e-mail. Ou telefone ou e-mail também. Se não tiver os dois, melhor ainda. Porque se o cara, às vezes, o telefone dele não tá ligado a nenhuma rede social, o e-mail pode estar, entendeu? Inteligente isso. Pra você funciona, pra gente funciona. Pra quem tem um cliente no digital com um comportamento assim muito específico, é mais inchado e safe. É nível Brasil, principalmente, porque imagina uma cidade pequena, ultra segmentada, através de uma lista. É tão pequeno o público que vai ficar que não vale a pena. Não vale a pena, cara. Tem que ir lá no CIOSP pegar uma lista lá. Não precisa, Alan, bota um pino lá em cima do CIOSP, do dia do CIOSP, você vai vender pra caramba. Um pino? Se você consegue fazer a configuração de região no Meta, né? Posso colocar o CEP, o bairro, a cidade ou um pino. Eu posso colocar um pino aqui em cima desse prédio que a gente tá gravando. Eu vou aumentando o raio. Se eu quero 1 km aqui do prédio, 2 km aqui do prédio, 3 km aqui do prédio. Então eu posso colocar um pino. Eu posso isolar, inclusive, os bairros ao redor e focar só naquela região que eu quero. Por exemplo, eu posso pegar lá no local onde tá sendo o CIOSP e colocar um anúncio solar, só para rodar lá. Então todo mundo lá que tiver naquela região vai ver o meu anúncio. Loucura, hein?
E por que será que eu não tô fazendo isso? Tem que pensar, tem que Mas eu tô te falando isso, mas a gente também não fez, cara. Porque na correria grande a gente acabou não fazendo. Mas é um excelente, assim, pra reforço de marca, não pra vender. Ano passado a gente fez, foi bom. Mas pra reforço de marca, entendeu? Seu público tá ali, Alan, só é dentista ali, entendeu? Tem até uma curiosidade, ontem eu encontrei alguns clientes lá e eles me questionaram, cara, por que você não tem um stand aqui? Eu falei assim, gente, olha ao redor aí. Stand de gente aqui. Se eu pôr um stand aqui, eu preciso de 50 pessoas só explicando o topo de funil, o que eu faço, e preciso de mais uma equipe de quantas pessoas para atender. Porque no nosso caso, o meu caso é igual de vocês, eu não posso pegar 1000 clientes. É isso aí. Eu não tenho lá 100 gestor com o mesmo nível de capacidade, entrega para atender essa galera. Então eu tenho que selecionar quem eu tô atendendo. Infelizmente, seria lindo ter um stand lá. Cara. Mas talvez eu até tenha ainda, mas eu vou precisar de um outro produto, porque a gestão financeira não dá. A gente também fica, né, cara, nesse desejo. A gente tava lá no estúdio vendo as palestras ontem, a gente fica, cara, quanto será que esse cara gastou aqui? E a gente começa a fazer conta. E você vê que pro nosso tipo de serviço, quem não tem uma escala hoje pelo nosso modelo de negócio, que é uma consultoria praticamente, não daria tanto ROI. Então a gente tem que pensar nessas estratégias, assim, com um pouco Eu acho que se paga, tá? Eu acho que se investir 300 mil lá para fechar 150 clientes, você fecha? Sim. Esse é o problema. Você fecha. Mas vai atender e aí como, depois? né? É a qualidade. É isso que eu penso, cara. É isso que eu fico pensando. É dar desejo, assim, até por a questão do ego, o sonho, de você ver sua marca ali. Mas foi o que eu te falei. A gente já tentou fazer esse modelo de volume, não funcionou. Hoje a gente foca muito na qualidade, em fazer uma entrega um pouco mais densa para o cliente. Então você fica nesse pensamento, né? Mas quem sabe em algum momento aí, né? Quando o ROI não for mais só financeiro, a gente não arrebenta o stand lá, né, cara? Galera, assim, ó. Acho que eu tenho muita dúvida de vendas. Eu acho que nós vai ter que gravar outros episódios aí também, viu? Vamos. Tá convidado pra lá no Rio, cara. Vamos gravar um lá no Rio. Tráfego pago, acho que é uma dúvida geral, assim. Eu escuto muito problema sobre isso, de verdade. Eu queria muito fazer várias perguntas sobre isso. Mas eu queria, hoje, que vocês deixassem assim pra galera, como eles sabem, todo mundo aqui, pensa, vai ter um monte de gente assistindo esse episódio. A maioria deles deve ter uma equipe fazendo ali a parte da gestão de tráfego para eles. Como, independente de julgamento não, né? Mas em termos de orientação, como saber se está sendo feito um bom trabalho ou não, de verdade. Porque às vezes tá vindo lead, mas vem qualquer lead. Então assim, como essas pessoas saber se o tráfego pago, se o dinheiro delas estão sendo investido de maneira inteligente ou se estão jogando dinheiro fora? Porque eu sei que tem muita gente jogando dinheiro fora. Infelizmente tem, Alan. Tem alguma métrica, alguma coisa, algum cuidado que vocês falam assim, gente, ó, toma cuidado com isso, o gestor tem que cuidar disso, daquilo. Tem. Alan, eu não vou trazer métrica objetiva, vou falar mais subjetiva, que pro dentista ficaria até mais fácil, né? O primeiro ponto de tudo, cara, quando a gente tá falando do tráfego pago, para eu fazer um anúncio, eu preciso ter uma vitrine que tá coerente com o público que eu preciso alcançar. Que é o Instagram. Que é o Instagram, mas também pode ser o seu Google Meu Negócio, né? Quando você tem as avaliações, você busca no Google, é gratuito, você não paga nada para ter um Google Meu Negócio. E tem um Google Ads, que são os anúncios no Google. Quando alguém pesquisa lá, implantes dentários em São Paulo. Quem paga mais, quem tem uma estratégia melhor, aparece em primeiro lugar, né? Então, só que quando o cara pesquisa no Google e ele clica, ele não vai para o Instagram. Ele vai para um site, uma landing page. Então, isso também é uma vitrine. Então, primeiramente, essa vitrine ela tem que ser coerente. Então, se o seu gestor de tráfego ele não consegue te passar essa orientação ou te ajudar, caminhar com você para que essa vitrine esteja coerente para você fazer o tráfego pago, né? Quando você atinge o topo de funil, ele chegar no meio de funil e essa vitrine esteja coerente, com a informação ali que passa qualquer realidade daquele negócio, o seu gestor de tráfego ele já não tem capacidade de te entregar um bom resultado. Isso aí é o primeiro ponto. O segundo ponto tá quando esse contato já chega no WhatsApp, né? Já é um lead ali que já tem um interesse em agendar. Então, há uma percepção ali de que, cara, é o meu paciente, é o meu cliente ou não é? Às vezes até na forma de escrever, quando é uma clínica de alto padrão, principalmente, fica muito evidente quando o lead não faz parte daquele perfil, é o curioso. Então, cara, a parte comercial, ela é um filtro muito grande ali também para saber se o tráfego está funcionando. Só que, além da percepção subjetiva, tem a objetiva que eu vou deixar o Rodrigo compartilhar. Isso, vamos lá. Só para complementar algo sobre essa parte inicial, como a gente identificar se uma empresa está fazendo um bom trabalho ou não, acho que a primeira conversa que você tiver com alguma agência, com algum gestor de tráfego,
ele tem que ser transparente. Se ele prometer qualquer coisa, qualquer prazo, qualquer número fixo, você já desliga a câmera na hora e sai da chamada. Isso não existe no nosso mercado. Não existe promessa, não existe garantia. Não pode existir, porque é uma sequência de processos, de trabalho, de análise. Para ter análise, eu tenho que ter dados, né? Eu tenho que ter, sendo gerado volume de dados para eu analisar e entender onde está o erro. E dados você compra. E tem muita promessa de milagre aí. Tem muita. Tem, cara. Então, se prometer qualquer coisinha, já foge que ele só quer pegar o seu dinheiro e botar no bolso. A gente sempre fala, quando alguém pergunta, vocês garantem alguma coisa? Não, garanto uma equipe treinada toda semana. E a gente perde venda por isso, cara. É isso aí, mas eu não garanto resultado nenhum. Eu garanto trabalho, muito trabalho, a gente vai te acompanhar de ponta a ponta. Você pode me ligar a hora que você precisar. A gente vai resolver teu problema. A gente tem ferramenta para isso. Para resolver qualquer problema em relação à performance. Eu tenho, eu garanto. Mas de resultado não tem como ter previsibilidade. Eu vou ter previsibilidade igual. Tem cliente que eu sei quanto vai faturar esse mês, sem olhar. Eu vou acertar, posso errar 10, 20 mil para cima, para baixo. Mas eu sei. Por quê? Foi construído, né? Foi construído. Eu já tenho histórico, eu tenho dados infinitos deles. Então, essa transparência inicial vai dizer se essa agência, se essa empresa, seja lá o que for, é boa ou não. E aí, quando a gente vai para a parte de dados, a gente, em relação à gestão de tráfego, a gente pode analisar o funil inicial, a parte inicial do funil, custo por lead, né? Quanto que você está pagando para cada mensagem que você recebe. Só que isso por si só não é o suficiente. E aí a gente vai para a parte comercial, que é quando o Léo está finalizando aqui, que é onde a gente consegue realmente achar os gargalos. Porque assim, tem um exemplo de uma clínica recente que chegou e falou assim, lead está vindo desqualificado. Tinha acho que 3 semanas só de projeto. Eu falei, beleza, show de bola. Todo reporte de clínica odontológica que dá pra gente, a gente tem que entrar e analisar. O que é desqualificado? Vamos entender primeiro. Eu tenho uma analista comercial na nossa equipe. Ela entra no WhatsApp, ela pega uma amostragem de conversas e ela vê como é que está sendo a abordagem, a qualificação, a geração o despertar de interesse. A gente faz uma engenharia reversa, né? A gente começa lá do WhatsApp e vem puxando. Exato. E quando a gente entrou, cara, e a gente foi ver o que era lead desqualificado para ela, se realmente estava desqualificado, porque se tiver, e às vezes tem, cara, é só a gente fazer o relatório, mandar para a equipe vai mudar a estratégia. E tá tudo bem, isso acontece. Acontece com um cliente que tá escalando pra caramba, um período tá desqualificado, isso é normal. Então a gente entrou e foi ver e tava assim, o cliente mandava mensagem, o paciente, mandava mensagem pra clínica, oi, tudo bem, tem interesse em lentes em resina. A secretária estava respondendo com um textão de boas-vindas, era uma bíblia de boas-vindas, não sei como que tiraram, deve ser ChatGPT. E depois falava assim, tem horário amanhã, quinta-feira, 9 horas da manhã, você quer agendar? Falei, meu Deus do céu. Aí a pessoa não respondia, sumia. Aí é o lead que é desqualificado. Aí esse é desqualificado. Acho aí, que o desqualificado aí é a secretária. Exatamente. Exatamente. Ou seja, se eu não tiver o dado de uma conversa, de uma interação, de uma exploração de dor, cara, eu nunca vou saber que tipo de lead é aquele. Aí tem os casos que falam assim, não, eu vi pela foto, eu vi que ele não ia conseguir pagar. Vi. Cara, muitos casos assim. Não sabe nem escrever direito, casos não é assim. meu paciente ideal. Só manda áudio e fala errado, é desqualificado. Cara, quantas histórias nós temos de pacientes que era uma foto de uma pomba falando de paz no perfil, chegou lá com 30 mil no sacolinho e bandeira. Pagou, não, paciente com bandeira do Brasil é o que mais fecha, cara. Tem a bandeira do Brasil no... Cuidado. Com bom dia. Cuidado com a região do país. Não, mas... essa bandeira do Brasil agora não dá nem pra... Mas é verdade, cara. A gente vê sempre, a gente tem lá um sistema que a gente consegue acompanhar o WhatsApp dos clientes, né? A gente vê lá muitos pacientes, é muito engraçado. Então, galera, procurar clientes com a bandeira do Brasil. A partir de agora que esses... Sim, não desvalorize nenhum dado, a gente tem que investigar. Então, quando a gente vai para a conversão, o trabalho de quem está atendendo é explorar a dor, é perguntar o que você está sentindo, é perguntar o que você quer resolver, o que está te incomodando. Mas ela quer saber preço. Tudo bem, mas o seu papel é continuar insistindo nisso. Por quê? Se eu sei de onde essa pessoa é, o que ela trabalha, o que ela faz, qual que é a dor que ela tem, cara, eu vendo o que eu quiser para ela, eu consigo quebrar qualquer objeção e eu consigo falar pro meu time de tráfego o que está acontecendo. Olha, tem um cliente nosso que ele manda muito bem descrito. Fechei essa semana aqui 4 pacientes. Um aqui é advogado, atua na região tal, de vez em quando ele trabalha no prédio tal. Véi, esses dados são ouro, velho. Pronto, você já tem ferramentas aí. É isso, então tem muita agência, tem muita empresa que assim, eu tô te entregando lead, tá tudo certo. O problema tá aí, o problema tá aí, mas cadê o problema? Tem pegando um gancho, Alan, pra gente poder finalizar essa parte, cara, que é dado. Se eu chegar pra você e falar, Alan, eu tenho uma clínica, cara, e eu quero botar 20 mil reais no meu bolso.
Você consegue me entregar isso, Alan? Eu preciso de dados. Você nem sabe quanto que eu faturo, você não sabe meu Onde tá indo esse custo. dinheiro? No nosso caso é a mesma coisa. O cliente, ele chega pra gente, ele quer tal resultado. Só que a gente entende também que ele vende com muitas informações, muitas promessas. E quando ele chega pra gente, às vezes a gente joga um balde de água fria nele. Mas a gente trabalha com essa sinceridade. Que ao mesmo tempo a gente perde algumas vendas, mas a gente ganha muito. Não, mas eu acredito nesse trabalho. Honesto. Exatamente. Então eu preciso saber, Alan, eu não sei quanto você paga por lead. Eu não sei qual que é a sua conversão de lead para agendamento, nem de agendamento para comparecimento. E nem sei como que você é na clínica. Às vezes você é um excelente dentista tecnicamente, mas às vezes você não converte bem. Então eu preciso ter esses dados. Se você já vende algo construído e me entregar isso construído, então 6 meses pelo menos de dados, aí sim eu consigo te passar uma previsibilidade. Mas isso não é a realidade de 99% dos dentistas. Faz muito sentido. Então, isso, só um último ponto, que é muito importante. A clínica tem que ter relacionamento com a empresa. Perfeito. De perto. Cara, nós conhecemos, né? Cada um dos nossos clientes. A gente sabe particularidade de cada um. E quando eu conheço isso, quando eu me aprofundo nisso, cara, eu resolvo qualquer problema. Se tiver boa comunicação, isso aí. Quase sociedade. Vai muito de encontro ao que eu acredito. Quando eu faço uma reunião nova com um cliente novo hoje, que o comercial, as primeiras reuniões são todas comigo. Ainda. Legal. Tá meio difícil de manter, mas ainda são. A primeira frase que eu falo, depois que eu sempre pergunto também como ele me conheceu, podcast, indicação, é importante, eu sempre anoto isso. Isso é a origem. Aí eu falo assim, deixa eu já te falar uma coisa, eu não sei porque que você tá aqui, mas eu não sou um vendedor de milagres. Eu não vou te fazer falsas promessas e eu vou jogar limpo com você já de cara. Porque ali, cara, eu já jogo tudo por terra também se ele acha que vai me contratar e em 3 meses ele vai ficar milionário. E eu falo isso pra ele, porque talvez você me viu lá com o Pedro Neto e tá me contratando porque daqui 3 meses você quer ficar igual o Pedro e não vai ficar. Não vai. Às vezes você me viu com o Daniel Caldi, com o Ricardo Gonçalves, com o Juliana Silva. Não vai ficar. Vai ficar. Se você tá disposto a fazer o que eles fizeram. Exatamente, cara. Se você estiver disposto a fazer o que eles fizeram, eu tô disposto a ensinar, a ajudar, a fazer o que eu fiz com eles. Mas aí é 50-50. Cara, é exatamente isso. Acontece muito com a gente, mas a gente tem que ter também o entendimento que o dentista, ele tem as informações dele por algum histórico, ou simplesmente que não é uma maldade, porque ele acredita naquilo, o cara tem ambição, e o nosso papel como especialista é deixar claro, dar clareza pra ele de como funciona o meu trabalho, o que eu preciso, quais são os dados. Você quer seguir esse passo a passo, tá a fim de seguir? Não tô. Então a gente realmente não consegue ajudar. Mas eu sempre falo, pensa bem. Aí eu falo, não, eu quero fechar. Eu falei, tem certeza? Porque, cara, você vai ter que me mandar tudo tuas entradas, tua saída. Eu vou saber tudo teus gastos. Vai ser chato. Tem certeza que você quer fechar? Aí, ainda bem que muitos querem, né? Senão eu tava ferrado. Cara, isso aí, exatamente. Galera, então tá combinado, nós vamos gravar um bloco 2 aí, lá no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre outras coisas aí. Tem muita ação prática que eu quero que vocês ensinam, mas tenho certeza que já foi uma aula aqui hoje pra galera. Muito bom, cara. Quero agradecer vocês, de verdade, por ter vindo até aqui, ter aceitado o convite. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigado. Nós agradecemos. A gente é apaixonado por falar o que a gente faz, por ensinar. A gente gosta muito dessa parte da educação. E, cara, deixar a gente aqui 2-3 horas, mas vamos terminar isso lá no Rio. Espero que a gente possa fazer bastante coisa juntos aí. Sim. E deixa o Instagram de vocês pra galera encontrar vocês. Tem interesse em saber como funciona o trabalho, onde eles encontram vocês. Irmão. Cara, primeiramente agradecer ao Alan pelo convite. É sempre muito bom poder compartilhar conteúdo e falar do que a gente ama, né, cara? Falar do que a gente trabalha. É muito genuíno o que a gente faz, né? Tem o dinheiro ali como uma moeda de troca, mas é muito prazeroso a gente acordar todos os dias e saber que a gente tá fazendo também, participando de história de sucesso, participando ali de realizações junto com os nossos clientes, e a gente acompanha vários casos, é sempre um prazer. Eu sei que com você também é a mesma coisa. Então, obrigado pelo convite. É bom a gente estar sentando em mesa com boas pessoas, né? É sempre legal a gente poder ter essa junção de energia e poder ajudar a odontologia no Brasil. Tecnicamente, a gente não consegue, nós não somos dentistas, né? Eles vão trabalhando lá e a gente colocando dinheiro pra dentro e você ajudando eles a gerir. Então, obrigado mesmo, tá? Tamo junto. Deixa o Instagram pra galera, então. @odontorize_ é o Instagram da nossa empresa, da nossa marca, pra você acompanhar. Tem muito corte de podcast, vai entrar muito corte desse podcast aqui também. Tem o canal no nosso YouTube também. Tem o nosso canal do YouTube. Que é o meu nome, Leonardo Ian /odontorize. E tem o meu Instagram, que eu compartilho muito sobre negócio também, o meu dia a dia. Apesar de a gente também é empreendedor, né? Claro. Então a gente compartilha, a gente entende a dor de todo dentista como empreendedor. Então a gente tá ali compartilhando os nossos bastidores, as nossas dores, as nossas vitórias. Então é bem interessante, que é @leoian_. Show. Galera,
Vocês me encontram lá no Instagram também, no @AlanEspinosaMatias, e no canal no YouTube, Alan Espinosa também, onde todos os domingos sai um episódio novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima.